Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui eu estou bem, tem estado tudo mais tranquilo, muito mais tranquilo em relação à semana passada. Tive uma semana bem mais calma, um fim de semana também muito relaxado. Foi uma semana em que fiz muitas coisas relacionadas com, hum, a socialização. Eu revi uma amiga a semana passada que já não via há imenso tempo e que está a viver na China e que voltou agora para umas férias express em Portugal, então foi muito giro estar com ela, muito giro ouvir as 1000 histórias que ela tem para contar sobre a Ásia e sobre como é ser imigrante na China. E é sempre muito enriquecedor ouvi-la falar, ouvi-la sobre como é estar num país tão diferente do nosso e perceber o quanto nós somos efetivamente diferentes, sim, mas ao mesmo tempo somos irremediavelmente iguais. Isto foi uma coisa que eu fiquei a pensar depois de ter estado com ela. E foi muito bom, foi uma semana dedicada às minhas relações e à minha família também, como já vos tinha dito no episódio anterior. Foi uma semana onde apanhei também muito sol. No fim de semana não teve incrível, mas teve sol, o que foi bom para poder apanhar sol, o que é sempre bom para mim. Estive com outras amizades também, com outras pessoas que são importantes para mim, e isso dá-me anos de vida. Apanhar sol, estar com pessoas, socializar, sair um pouco da minha rotina, ainda por cima trabalho em casa, o que é sempre chato ao fim de algum tempo, já são 4 anos a trabalhar em casa e, portanto, tenho sempre necessidade ao fim de semana e principalmente no verão, sair mais, apanhar mais sol, estar com pessoas, isso tem sido a minha boia salva-vidas dos últimos 4 anos. Enfim, e contadas estas fofocas, vamos ao que realmente importa e à razão pela qual vocês me ouvem, que é as reflexões da semana, e hoje vamos falar sobre um tema que nem estava muito na minha cabeça, mas que tem surgido bastante nas minhas consultas, e a semana passada falei muito em consulta sobre isto, que é como quebrar um padrão. Em primeiro lugar, importa esclarecer bem e perceber bem o que é um padrão. E um padrão é um conjunto recorrente de comportamentos, escolhas, emoções, expectativas, que surge, obviamente, quase sempre de forma inconsciente, porque o nosso cérebro tende a reproduzir o que lhe é familiar, mesmo quando é desconfortável. Ou seja, na prática, um padrão é quando nós escolhemos determinado comportamento, tomamos uma decisão, temos uma determinada expectativa que reproduz aquilo que nos é familiar, mesmo que aquilo que nos seja familiar seja desconfortável para nós, nos faça sofrer, inclusive até nos coloca em situações bastante difíceis. E isto, obviamente, acontece de forma inconsciente. Portanto, na prática, isto significa que escolhemos pessoas com traços semelhantes aos nossos, ou com traços semelhantes entre si. Reagimos a conflitos sempre da mesma forma, através do evitamento ou através da raiva explosiva. Confirmamos velhas crenças que estão bem enraizadas em nós, como ninguém gosta de mim, não sou bom o suficiente, os outros vão abandonar-me. Ou seja, aquilo que nós entendemos por padrão, só para simplificar, é aquilo que nós chamamos de, quando vocês ouvem alguém a dizer eu tenho muito azar, eu tenho sempre muito azar, eu tenho um dedo podre, eu escolho sempre mal, ou isto acontece-me sempre, isto já é o meu karma. Portanto, o padrão é aquilo que nós chamamos de eu tenho muito azar, ou então eu tenho um tipo de pessoa. Eu atraio estas pessoas, ou eu escolho sempre este tipo de pessoas, sabem? Sabem quando nós ouvimos este tipo de discurso? Que na verdade é nada mais nada menos do que, lá está, esta nossa tendência para repetir este conjunto de escolhas, vá, no fundo vamos colocar as coisas desta forma. E na verdade existem várias escolas de pensamento no que diz respeito àquilo que é um padrão e eu gostava de vos falar um bocadinho sobre elas, para percebermos um bocadinho mais a fundo do que é isto do padrão e porque é que ele surge, porque é que ele se forma, porque é que nós de forma inconsciente temos esta tendência para estar sempre a reproduzir o que nos é familiar. Então, há quem defenda, alerta Freud, que o nosso cérebro confunde aquilo que é conhecido com aquilo que é seguro. Ou seja, aquilo que eu conheço com aquilo que é seguro para mim. Até porque o nosso sistema límbico foi desenhado para dar mais importância àquilo que é previsível.
E por isso é que aquilo que nós já sentimos na infância, mesmo que tenha doído, mesmo que nos tenha feito sofrer, é percebido pelo nosso cérebro como território familiar e, portanto, como algo seguro. Se eu já vivi isto, se eu já senti isto, então voltar a esse lugar é seguro. É esta a confusão que muitas vezes acontece no cérebro. E a psicanálise, que é a escola de Freud, por isso é que eu estava a dizer alerta Freud, descrevia isto como uma espécie de repetition compulsion, que é, no fundo, nós voltarmos inconscientemente a estas experiências passadas, na esperança que, desta vez, elas tenham um desfecho diferente. Ou seja, é a nossa tendência para recriar situações que ecoam em nós experiências passadas que, na verdade, até foram bastante dolorosas, mas que nós repetimos na tentativa inconsciente de lhes dar um desfecho diferente, de lhes dar um novo desfecho. Um desfecho que seja mais satisfatório, que na verdade nunca acontece, porque nós estamos a recriar a situação que na verdade foi, no nosso passado, bastante dolorosa e que nos fez sofrer imenso. Esta é uma das escolas de pensamento no que diz respeito à repetição de um padrão. A repetition compulsion. Esta compulsão para repetir. Na tentativa, obviamente, de haver um desfecho diferente. Mas há outras linhas de pensamento diferentes, como é o caso da terapia focada nos esquemas, que é uma linha de pensamento que foca muito neste conjunto de crenças nucleares, aquilo que nós chamamos de esquemas, e que também já falamos bastante em episódios anteriores, destas crenças nucleares, que no fundo significam que nós, na nossa infância, na nossa adolescência, mas geralmente na nossa infância, a menos que na adolescência tenha acontecido coisas de grande relevância, mas na nossa infância vamos cristalizando ideias sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo, à partida relacionadas com as experiências que vamos vivendo e com as coisas que nos vão acontecendo. E essas mesmas crenças vão levar-nos a desenvolver estratégias que vão reativar esse mesmo enredo que nós acreditamos e que nos vão levar a uma crença nuclear, seja ela eu não sou suficiente, ou eu vou ser abandonada, ou sei lá, eu vou falhar. E, portanto, à luz desta linha de pensamento, um padrão é como se fosse uma espécie de comportamento e manutenção desse mesmo comportamento que nós utilizamos para manter a crença viva e irrefutável. Como é o caso do evitamento, como é o caso do ataque. O evitamento, por exemplo, é um excelente exemplo. Muitas vezes nós temos crenças tão enraizadas sobre nós próprios que usamos o evitamento como forma de não nos querermos confrontar com essa crença que temos sobre nós, e isso tem um efeito precisamente contrário. Portanto, vai fazer com que, de facto, nós vamos manter essa nossa crença viva e irrefutável. Por exemplo, os outros vão abandonar e, portanto, eu vou evitar sequer o contacto com os outros para não me confrontar com a ideia de que eles vão abandonar. Mas se eu evito o contacto com os outros, se eu evito o envolvimento, se eu evito entrar numa nova relação, eu vou sempre manter esta ideia de que eu estou sozinha e de que vou ser abandonada, porque eu estou de facto sozinha. No caso de, obviamente, estarmos sós, não é sozinha não ter uma relação. Não é disso que estamos a falar de nos sentirmos sós, ok? E depois, claro, existem ainda outras linhas de pensamento, como por exemplo os estilos de vinculação, que também já falamos por aqui, que tem a ver com a forma como nós aprendemos a vincular-nos aos outros, em especial aos nossos pais, aos nossos cuidadores, e que nos puxa sempre para dançar a mesma dança, que é quem tem um estilo de vinculação mais inseguro, ansioso, ou inseguro, evitante, tem, por exemplo, uma tendência para procurar parceiros que sejam menos disponíveis e que fazem com que essa ansiedade se ative e o outro se afaste. O que faz o quê? Mantém o padrão. Porque se eu, no fundo, aprendi a vincular-me com os outros através desta ansiedade, desta ambiguidade, porque os meus pais não eram sempre presentes ou porque os meus pais eram maioritariamente ausentes, então eu vou procurar pessoas que mantenham este padrão relacional e que a dinâmica seja semelhante para, na verdade, manter o padrão. Faz sentido isto? E eu concordo com todas estas possíveis explicações, para ser sincera, porque todas elas me parecem partir de um lugar diferente, mas para chegar ao mesmo lugar. Porque um padrão é exatamente aquilo que todas elas descrevem. É o emocional a escolher, mesmo sem querer escolhê-lo, a escolher aquilo que é familiar, mesmo que isso doa também, na tentativa de um desfecho diferente que na verdade nunca vai acontecer. Porque muitas vezes é por esse desfecho diferente que nós torcemos, mesmo quando estamos a repetir um padrão. Mas esse desfecho diferente
não acontece, porque estamos a repetir o padrão, efetivamente. Por muito que estejamos a torcer diferente. Faz sentido isto? Portanto, várias escolas de pensamento, mas o mesmo, vamos dar ao mesmo lugar. O padrão é o emocional a escolher aquilo que lhe é familiar, mesmo que isso doa e mesmo que nós até queiramos uma coisa diferente. Por exemplo, se eu escolho sempre homens indisponíveis, mas espero de alguma forma que eles me queiram, me amem, fiquem na minha vida, eu estou, no fundo, a repetir um padrão na tentativa de ter um desfecho diferente que eu sei que nunca vai acontecer. Ou que eu não sei que nunca vai acontecer, mas nunca vai acontecer ainda assim. Pronto, se calhar nunca é uma palavra muito forte, mas para efeitos dramáticos acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Porque muitas vezes eu escolho homens indisponíveis sobre a premissa de desta vez eu sinto que é diferente, desta vez eu sinto que ele pode mudar, por mim ele vai mudar. Esta pessoa é de facto diferente. E atenção que um padrão pode ser também uma forma de nós garantirmos a nossa sobrevivência. Até porque, se nós assumirmos que um padrão se forma na infância, e nós já falamos muito sobre isto, da relação que temos com os nossos pais ser um espelho da forma como nos vamos relacionar na vida adulta, como falávamos há pouco em relação aos estilos de vinculação, isto significa então que na nossa infância nós estávamos de alguma forma a garantir a nossa sobrevivência. Há muita coisa que nós fazemos no presente que foi útil no passado e que garantiu que nós sobrevivêssemos e nos tornássemos adultos funcionais. Por exemplo, quando estou a discutir e tenho tendência para gritar, talvez isso, antes, no meu passado, na minha infância, até garantisse que alguma das minhas necessidades fosse ouvida para além do caos que reinava na casa, por exemplo, e que alguém pudesse acudir-me porque eu estou a gritar. Se eu tivesse, por exemplo, fome, frio, precisasse de carinho, ou se, pelo contrário, eu até tenho um padrão de evitamento e quando numa discussão, quando estou a discutir, saio simplesmente evitando a discussão, talvez eu possa ter desenvolvido essa estratégia porque algures no meu passado isso garantia que ninguém me magoava, porque eu simplesmente me retirava e não estava presente. Eu evitava o conflito, eu não falava. O problema é que no presente esse padrão deixa de ser útil. Isto para dizer que, às vezes, a origem de um padrão não surge de uma forma disfuncional, ele torna-se disfuncional no nosso presente, mas ele se calhar até foi bastante funcional e bastante útil no nosso passado. Faz sentido isto? Ou é confuso? Enfim, mas sintetizando, a origem de um padrão é, na larga maioria das vezes, originada pelas primeiras relações que nós temos na infância ou outras relações que possam ter sido problemáticas ou intensas o suficiente para nos marcarem de alguma forma, seja por colegas de trabalho, professores, relações amorosas menos saudáveis. E por isso é que eu digo muitas vezes que quando uma relação amorosa termina, só termina para o nosso entorno, para o que acontece à nossa volta, no físico e no social. Porque emocionalmente há muito destas relações que se mantêm vivas dentro de nós, como se fossem uma espécie de memória de espuma das almofadas, sabem? Aquelas almofadas de memory foam, que sabem exatamente onde estava a nossa cabeça. E muitas vezes, terminando uma relação amorosa, principalmente se ela tiver sido significativa do ponto de vista emocional, que nos tenha marcado de uma forma mais profunda emocionalmente, ela continua viva em nós. E muitas vezes contribui ou para o reforço de um padrão que já existia ou para a origem de um novo padrão. Faz sentido? Então, e como é que se mantém o padrão? E eu sei que estamos para aqui a falar sobre como quebrar um padrão, mas antes de chegarmos a esse ponto, precisamos de falar sobre como é que nós mantemos o padrão. Porque o problema não começa na origem do padrão em si, mas na forma como nós vivemos o padrão, como nós o mantemos tão ativo na nossa vida. E é tão simples quanto isto. Nós mantemos o padrão porque ele e as crenças que lhe estão associadas, obviamente, estão tão enraizados em nós que nós acabamos por interpretar tudo o que acontece à nossa volta à luz desse mesmo padrão. Ou seja, nós distorcemos a informação à nossa volta através das chamadas distorções cognitivas ou viés cognitivos, viés de pensamento, o que quiserem chamar, para que elas encaixem no nosso sistema de crenças, no nosso padrão. No fundo, o que eu quero dizer é, nós selecionamos e interpretamos sinais à nossa volta que comprovam a nossa narrativa antiga. A nossa narrativa, no fundo, a nossa crença. Nós ignoramos tudo o que desfaça e desconfirme as coisas que nós acreditamos e só selecionamos aquilo que confirma e reforça aquilo que nós acreditamos.
E o resultado é exatamente esse: manutenção do padrão, reforço do padrão, mesmo quando há outras formas de interpretar essa situação. Vou dar um exemplo que costumo dar muitas vezes em consulta, que é: vamos imaginar que eu encontro uma colega de trabalho nos corredores da empresa, uma empresa qualquer onde eu trabalho, eu encontro-a e ela nesse dia não me diz bom dia. Portanto, a minha colega de trabalho passa por mim, normalmente ela diz-me bom dia, mas naquele dia ela não me disse bom dia por alguma razão. Esta é a situação e a situação não muda. Passo pela minha colega e ela não diz bom dia. A forma como eu vou pensar sobre esta situação é que vai ditar aquilo que eu vou fazer a seguir. Se eu vou ter um comportamento padrão ou não vou ter um comportamento padrão. E é esta mesma diferença que dita também porque é que nós somos tão diferentes e interagimos de formas tão diferentes. Não é sobre nós vivermos as situações de forma diferente, porque a situação é a mesma. É sobre a forma como nós pensamos sobre ela. Então, se eu naquele dia vivo esta situação e penso: bem, a minha colega deve estar mesmo chateada comigo. Ela deve odiar-me. Eu devo ter feito alguma coisa de muito horrível para ela não me dizer bom dia. O que é que será que eu fiz? E de repente eu entro numa narrativa interna, num loop de pensamentos sobre todas as minhas interações com esta colega de trabalho, até descobrir o que raio é que eu fiz para ela não me ter dito bom dia, para estar tão chateada comigo. E muitas vezes o que vou fazer com isto é afastar-me dessa colega porque estou melindrada com a situação e me sinto muito culpada, ou até sufocar esta colega para ter a certeza de que ela não está chateada comigo, o que pode reforçar este padrão, porque ela vai dizer: olha, isso não está a fazer sentido nenhum, estou a trabalhar, agora não consigo falar contigo, depois falamos, e isto vai obviamente reforçar a minha ideia de que, de facto, ela está mesmo chateada comigo. Ou então eu vou viver a mesma situação, passo pela minha colega de trabalho, ela não me diz bom dia e eu vou ter um pensamento completamente diferente, porque eu acredito coisas diferentes sobre mim, não é? Na segunda situação. E portanto eu vou pensar que se calhar a minha colega está a ter um dia muito mau e que precisa muito da minha ajuda, alguma coisa não está bem com ela. E vou sentir-me automaticamente preocupada, com compaixão, com pena, o que quer que seja, a emoção vai ser diferente. No primeiro cenário, talvez a emoção fosse culpa, arrependimento, ansiedade, tristeza, e no segundo cenário, compaixão, pena, enfim, preocupação. E portanto, aquilo que eu vou fazer com esta situação vai ser completamente diferente. Se calhar vou-lhe mandar uma mensagem, dizer: olha, está tudo bem, precisas de ajuda com alguma coisa, e o feedback e a resposta da pessoa também vai ser diferente nesse sentido. E portanto, isto tudo para dizer que são as nossas narrativas internas, aquilo que nós dizemos para nós próprios, a interpretação distorcida que nós fazemos de cada situação, que vai, no fundo, alimentar o nosso padrão e esta ideia de que, regra geral, nós não merecemos mais. E muitas vezes, quando estamos em relações violentas, tóxicas, difíceis, nós alimentamos o nosso padrão através destas narrativas que dizemos para nós próprios, sei lá, como: isto é o melhor que eu vou conseguir, não posso ser exigente, todas as relações têm problemas, este problema não é nada de especial, esta relação não é assim tão boa, pelo menos eu sei o que esperar desta relação, mesmo ela não sendo assim tão boa. Faz sentido? E obviamente, distorcendo esta informação, nós vamos repetir. Vamos repetir e repetir e escolher sempre igual. É nestas pequeninas escolhas que nós não só mantemos o padrão, como reforçamos esse mesmo padrão e essa crença que, na verdade, só se torna cada vez mais forte. Porque aquilo que vamos retirar da situação é: eu tinha razão, os outros vão mesmo abandonar. Eu tinha razão, eu não sou mesmo suficiente. E a juntar a tudo isto, e espero não estar a ser confusa, quando nós repetimos um padrão, nós vivemos uma espécie de reforço neuroquímico, ou seja, há uma espécie de descarga de dopamina associada ao drama ou até ao termos conquistado esta validação do nosso padrão familiar, que cria em nós um pico de satisfação momentâneo, por muito que depois venha o caos e o sofrimento. Portanto, primeiro há essa descarga neuroquímica de satisfação e depois vem o caos e sofrimento, porque o corpo se habitua à montanha russa e, obviamente, habituando-se a uma coisa, vai continuar a procurá-la. E, portanto, muitas vezes nós repetimos um padrão também associado a este reforço neuroquímico. E é claro que, como não podia deixar de ser também, há muita pressão social de estereótipos e de papéis de género associada à manutenção de um padrão também. Há muitas famílias e círculos de amizade, círculos de amigos,
que validam comportamentos que podem alimentar o nosso padrão, obviamente dependendo de que padrão for esse. Se eu tenho um padrão de procura por homens indisponíveis, por homens que hum, nunca estão disponíveis para assumir uma relação séria e me fazem reforçar esta crença nuclear de que eu não sou boa o suficiente ou de que se eu não for XYZ esta pessoa vai abandonar, que na verdade vai de facto porque é uma pessoa que está emocionalmente indisponível. E tenho à minha volta pessoas que reforçam, através da pressão social, dos estereótipos de género, que os homens são mesmo assim, os homens são desprendidos, os homens são, eh, só querem dar umas voltas, só querem e portanto eu nunca vou encontrar ninguém que de facto me queira. No fundo eu estou a alimentar esse mesmo padrão através destas narrativas. Ou se eu tenho uma crença de que não sou bom o suficiente e tenho pessoas à minha volta que me estão sempre a dizer que os homens não choram, que os homens são fortes, que os homens são viris, que os homens são não sei o quê, e no fundo eu acredito que não sou bom o suficiente porque sou mais sensível, porque tenho algum problema relacionado emocional, porque sofro de uma depressão, o que seja, isso vai-me fazer reforçar esta ideia de que de facto eu não sou mesmo bom o suficiente. Até a ser homem eu falho, sabem? E portanto, é como se o nosso social, o nosso neuroquímico, o nosso emocional tivesse todo a conspirar para a manutenção desse padrão. Faz sentido? E depois há uma voz interna que nos diz sempre o mesmo, que é melhor uma merda conhecida. Ai, não sei se posso dizer asneiras. Não, eu posso porque quem manda aqui sou eu, não é? Portanto, é melhor uma merda conhecida do que uma merdinha que eu não conheço. E é por isso que tantas vezes nós não conseguimos romper o padrão, porque romper o padrão, quebrar o padrão, iria obrigar-nos a entrar em território desconhecido. E o cérebro prefere a dor daquilo que é familiar à incerteza daquilo que é novo. Mesmo que aquilo que é novo até fosse melhor. Porque eu prefiro a merda conhecida do que a merdinha que eu não conheço. Mesmo que ela seja mais pequenina. E agora vem a pergunta que não quer calar, que é: como é que se quebra um padrão? E a resposta até é simples, não se enganem, mas simples não significa fácil. O primeiro passo para quebrar um padrão é reparar que esse padrão existe. É nós pensarmos: isto já me aconteceu antes, isto é uma coisa que eu repito com frequência. Se isto está sempre a acontecer-me, se isto está sempre a repetir-se na minha vida, qual é o denominador comum de todas estas situações? Será que o denominador comum não serei eu? E acreditem que isto já me aconteceu. Houve um momento que eu levei para a minha terapia pessoal esta ideia de isto está sempre a acontecer-me. Eu lembro-me de ter verbalizado isto. Isto está sempre a acontecer-me. E logo a seguir, o meu pensamento seguinte foi: se isto me está sempre a acontecer, qual é o denominador comum? Sou eu. O denominador comum desta situação sou eu. E portanto, se calhar, há um padrão aqui que eu não estou ainda a reconhecer, mas que existe. E portanto, este é o primeiro passo para nós conseguirmos quebrar um padrão: é reparar que ele existe. E depois de nós conseguirmos tomar consciência de que ele existe, nós precisamos de nomear esse mesmo padrão. O que é que nós estamos realmente a constatar? Primeiro, como é que eu me sinto em relação a este conjunto de situações que se estão sempre a repetir? Esta emoção, esta sensação, este sentimento é familiar? Em que outros contextos é que eu sinto isto? E que emoção é esta já agora? O que é que isto me faz sentir? É tristeza? É ansiedade? É raiva? Eu consigo nomear de que é que se trata este padrão e este ponto é muito difícil, atenção. E muitas vezes é é tão difícil que é impossível sem terapia. Que é nós conseguirmos constatar qual é o padrão. É um padrão de indisponibilidade, eu procuro sempre pessoas indisponíveis. É um padrão de, sei lá, abandono, eu procuro sempre situações onde me vou constatar com o abandono, com o facto das pessoas irem embora. É um padrão de insuficiência, eu coloco-me sempre em situações em que me vou sentir insuficiente, em que não vou sentir que sou capaz. Portanto, nós conseguirmos chegar até aqui, muitas vezes precisamos de ajuda de outra pessoa, de um input mais isento e imparcial para conseguirmos chegar à nomeação desse padrão, mas é importante chegar aí. E depois de nomearmos o padrão, nós precisamos de reconhecer que ele existe na nossa vida e tomar decisões em relação a isso. Portanto, nós precisamos de quebrar ou manter o padrão, né? Decidindo sobre isso. E atenção que esta tomada de decisão também dói muito, dói mesmo, porque no fundo é ir contra tudo aquilo em que nós acreditamos, não é? Portanto, eu ter que decidir se eu quero quebrar ou manter ativamente, não é? Decidir ativamente se quero quebrar ou manter o padrão, é muito difícil. Agora,
ter conhecimento sobre o meu padrão é suficiente? Tomar consciência sobre o meu padrão, reconhecer, nomear, escolher diferente, é suficiente? Olhem, vou dizer mais ou menos. Porque é claro que nós precisamos de agir, é claro que nós precisamos de tomar decisões diferentes para ligar aquilo que é inconsciente àquilo que é consciente, ligar aquilo que é racional àquilo que é emocional, e eu falo muitas vezes disto em consulta também. Nós precisamos de ligar o emocional ao racional, aquilo que nós já sabemos que é um padrão, às decisões que nós tomamos. Mas como é que nós fazemos isto? Basta na prática escolher diferente? Basta mudar o comportamento que o emocional muda logo? Vou dizer que não. Agora vou dizer que não, porque de facto o padrão se quebra na relação com o outro. Eu sei que isto pode ser, confuso para quem nunca tenha refletido sobre estas questões, mas nós precisamos, na relação que temos com os outros, desfazer aquilo que se criou na relação que nós temos com os outros. Porque se nós criamos um padrão na relação com os nossos pais, com os nossos cuidadores ou até com outras pessoas significativas na nossa vida, é também na relação com outras pessoas que nós vamos desfazer o mesmo padrão. Pode ser que nós conheçamos alguém que nos faz quebrar esse padrão, pode ser que as pessoas à nossa volta mudem de postura e isso também de alguma forma quebra algum padrão nas dinâmicas que nós criamos com essas pessoas, ou, regra geral, pode ser na relação terapêutica. Porque a terapia também é um lugar onde nós nos relacionamos. Uma relação terapêutica é, para todos os efeitos, uma relação. E é nas relações que estas ligações, estes padrões, se vão ligando e desligando, mantendo ou quebrando. Quando nós temos na nossa vida uma relação que nos permite perceber que há outras formas de nos relacionarmos e outros olhares sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo, outros olhares diferentes das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos sobre nós, o padrão vai enfraquecendo. Ao mesmo tempo que, no caso da terapia, nós estamos a dotar-nos de estratégias para conseguir escolher conscientemente diferente. Ou seja, a terapia não só nos ajuda a enfraquecer e quebrar o padrão, como também nos prepara para escolher relações e, sei lá, mudar dinâmicas nas nossas relações para que isso continue a acontecer também na nossa vida pessoal, na nossa vida fora da terapia. Isto faz sentido e eu acho que isto é muito bonito, vou-vos dizer. É mesmo muito bonito. E muitas vezes eu tenho alguma dificuldade em explicar o que é que realmente eu faço em consulta. E mesmo para os próprios clientes, eu noto que eles notam a diferença na forma como se sentem, mas não sabem muito bem o que é que aconteceu. Muitas vezes isto é dito que é: "Eu sei que estou diferente, mas eu não sei muito bem o que é que aconteceu na prática". E na prática o que aconteceu foi isto, foi que nós conseguimos, através da relação que estabelecemos juntos, enfraquecer o nosso padrão e estar cada vez mais confiantes para decidir diferente, para conscientemente escolher outras coisas. Agora, como começar a fazer isto? Primeira, escrever sobre o padrão, ou escrever sobre situações que até nos parecem semelhantes entre si. E escrever é uma boa estratégia porque nos ajuda a observar aquilo que está a acontecer à nossa volta de uma forma um pouco mais isenta e factual. Portanto, nós vamos conseguir desligar um bocadinho, não muito, mas um bocadinho o emocional e entrar mais em modo racional e conseguir ver as coisas de uma outra perspectiva, numa outra forma. Portanto, escrever sobre o padrão é muito importante. 2, escolher diferente, mesmo que até nos pareça estranho ou nos pareça querer ser do contra, ou ir atrás de algo que não tem tanta química, não tem tanto clique, às vezes quebrar um padrão significa isso mesmo. É ir atrás daquilo que não é tão apetecível e que não é tão inato. Não é bem inato que eu quero dizer, mas não é tanto a nossa tendência, não é tão óbvio para nós. E portanto, testar outros caminhos, testar outras hipóteses pode ser uma excelente forma de nós enfraquecermos o nosso padrão e começarmos a escolher diferente. E depois, obviamente, terceiro e mais importante, procurar ajuda, que é importantíssimo para nós conseguirmos reconhecer, compreender, nomear, curar todas essas nossas feridas e crenças e padrões que ficam em nós e que nós precisamos mesmo muito de desconstruir para podermos ter o tal desfecho diferente que nós queremos tanto que aconteça, mas que na verdade não conseguimos que aconteça porque estamos sempre a escolher igual e a repetir.
Portanto, procurar ajuda, terapia é muito, muito, muito importante. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Não se esqueçam que me podem enviar as vossas histórias, as vossas questões, as vossas confissões, inquietações, o que quiserem, para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio, para que eu possa trazer para aqui e refletir sobre essas mesmas histórias. Quero muito saber o que pensam sobre isto do padrão, o que é que refletiram ao longo do episódio, que padrões é que andam por aí a quebrar. Quero muito saber, quero muito refletir convosco e espero por vocês nos comentários para que possamos pensar sobre isso juntos. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!